Bem, meus amados irmãos, então estamos aqui para apresentar uma reflexão bíblica. Ela se encontra no Evangelho de João, capítulo 7, verso do 6 ao 8. Muito bem, vejamos o que diz a palavra de Deus. Então Jesus disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Então, meus irmãos, a gente pode observar aqui que Jesus fala que o mundo o odeia porque ele dá testemunho do que o que eles faz é mal. Eu entendo, que o que ele quer dizer aqui, de fato, é que o mundo, ele odeia o Evangelho de Cristo. O mundo, ele odeia porque o Evangelho mostra onde nós, pecadores, erramos. Onde é a nossa fraqueza. Ele mostra o quão depravado nós estamos em nossos pecados, Na palavra de Deus fala que nós estávamos mortos, nos nossos delitos e pecados. Então, a gente vê que o mundo, ele odeia a Cristo e o seu Evangelho porque ele mostra, ele abre os olhos e diz. Mas muitas das vezes mesmo, o mundo ele não aceita que está errado. Ele pensa que está certo, ele pensa que o que ele faz é bom, que não há problema nenhum, mas está completamente cego e enganado. Porque Deus é a verdade, Jesus é a verdade, certo? E a gente pode encontrar aqui também, quando ele diz que para nós o tempo certo é qualquer tempo. Porque o nosso tempo, nós temos que despender parte do nosso tempo para o quê? Para as obras de Jesus, para pregar o Evangelho, para evangelizar, para falar de Deus, para ensinar. Então, o nosso tempo é o certo. O nosso tempo é o tempo de hoje. É tempo de hoje nós evangelizarmos, é tempo de hoje nós ensinarmos, é tempo de hoje nós lermos a Bíblia e tentar entender o que Deus quer de nós, o que Ele precisa que nós façamos, quais são as suas ordenanças. Então, o nosso tempo é o tempo de hoje. Por isso que Jesus fala que o nosso tempo, todo tempo é o tempo certo para a gente. Todo tempo é tempo de evangelizar, todo tempo é tempo de estar falando a palavra de Deus, todo tempo é tempo de orar, todo tempo é tempo de ler a palavra, estudar, todo tempo é tempo de Jesus, é tempo de buscá-lo. E ele fala que o mundo, ele não nos odeia, mas odeia o Evangelho. Porque quando nós não estamos em Cristo, o mundo não nos odeia. Porque quando não estamos em Cristo, nós estamos no mundo. E a gente pode perceber que não pode haver ligação de trevas com luz. A gente consegue observar isso em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 14 ao 16. Vamos olhar aqui, 2 Coríntios 6, do verso 14 ao 16. Vejamos o que diz. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Até aí. Então a gente vê que não há ligação da gente, de Deus, das coisas santas com as coisas do mundo. Por isso que eles não querem nos aceitar, porque nós, o que a gente pode querer falar, o Evangelho de Cristo fala, ele machuca, porque ele mostra que a gente está errado. E quem é que quer estar errado? Ninguém quer estar errado, ninguém. Qual a pessoa que quer estar errada? Nenhuma pessoa quer estar errada. E ele mostra que nós estamos errados, Então é por isso que o mundo não nos odeia, porque quando não estamos em Cristo, estamos no mundo. Ou é um ou outro, Então, a gente pode observar também que a gente não deve amar o mundo, Como diz na Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 2, do verso 15 ao 16. Diz o seguinte: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então a gente vê essa dissociação, esse atrito que há, entre o mundo e Deus. Quem você serve? A própria Bíblia fala, não se pode servir a dois senhores,
Se você serve a um, você vai fatalmente desprezar o outro. Então, é por isso, é isso que nós não podemos abaixar nossas cabeças, nós temos que mostrar, né, evangelizar, nós temos que mostrar às pessoas que elas estão cegas, que elas estão vagando para a perdição. Nós precisamos alertá-las, é nossa incumbência, né? Deus nos incumbiu de pregarmos a palavra, de evangelizarmos. Lá em Mateus, no final, no último capítulo de Mateus, capítulo 28, né? Verso 19, Jesus diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Então, essa é a nossa incumbência de Cristo. Então, nós não podemos permitir, né, que tais coisas, tais comportamentos aconteçam na casa de Deus, porque não tem nada a ver. Aqui a Bíblia nos diz que como é que você pode amar a Deus, né, e tá cobiçando as coisas do mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a ostentação dos bens, a soberba da vida, né? Então, a gente tem que fazer essa dissociação do que é mundano e do que é santo. Nós temos que buscar o que é santo. Nós não podemos aceitar práticas errôneas no nosso meio, né? Então, porque nós somos lavados por Jesus Cristo, nós somos salvos em Deus, né? Quebrar os padrões do mundo. Nosso padrão é Cristo. Essa palavra aqui é o nosso padrão de vida. A Bíblia Sagrada é o nosso padrão. É ela que nós devemos seguir, é ela em que nós devemos nos espelhar em Cristo. O próprio Paulo disse: sede imitadores de mim, como eu imito a Cristo. Imitemos a Cristo todos os dias da nossa vida, né? Então é isso que eu venho dizer a vocês. Espero que fique bem claro e que, se você puder deixar um like, compartilhar, comentar o que você achou, se você quer um vídeo sobre alguma coisa mais, que Deus possa te abençoar grandemente e que você venha a mudar os seus hábitos, né? Que venhamos ser de fato novas criaturas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo.